12º lugar. Estádio Santiago Bernabéu. Capacidade, 81.044. Onde, Madrid, Espanha. Time, Real Madrid FC. Santiago Bernabéu. A Casa do Real Madrid leva o nome do ex-presidente do clube e principal articulador para a construção do estádio. Foi inaugurada em 1947, ainda com o nome de Estádio Chamartín. Chegou a ter capacidade para 125.000 pessoas, mas após algumas remodelações e adequações, o estádio recebe atualmente 81.044 torcedores. 11º lugar. Stade de France. Capacidade, 81.338. Onde, Saint-Denis, França. Time, Seleção Francesa de Futebol. Stade de France. Construído para a Copa do Mundo de 1998 sediada em França, o Stade de France recebe normalmente amistosos da seleção francesa de futebol, mas também é palco de competições de outros esportes como o rugby. 10º lugar. ANZ Stadium, Stadium Austrália. Capacidade, 83.500. Onde, Sydney, Austrália. Time, Seleção Australiana de Futebol, Western Sydney Wanderers e Sydney FC. Stadium. Inaugurado em 1999, o Stadium Australia é um estádio olímpico multiuso utilizado para diferentes competições de esportes olímpicos. Em relação ao futebol, costuma receber as partidas da seleção australiana que acontecem no país, mas também jogos de exibição dos times locais Western Sydney Wanderers e Sydney FC. 9º lugar. Borgel Arab Stadium. Capacidade, 86.000. Onde, Alexandria, Egito. Time Seleção Egípcia de Futebol. Borgel Arab. Um dos maiores estádios localizados na África, o Borgel Arab Stadium foi construído no âmbito da candidatura do Egito à sede da Copa do Mundo de 2010, a qual fracassou. Hoje o estádio recebe os jogos da seleção nacional e é o principal estádio do norte da África. 8º lugar. Estádio Azteca. Capacidade, 87.000. Onde, Cidade do México, México. Time, Clube América e Seleção Mexicana de Futebol. Azteca. Também chamado de Colosso de Santa Úrsula, o Estádio Azteca é um dos pouquíssimos que já sediou 2 finais de Copa do Mundo. Em 1970 foi palco do confronto Brasil 4 Itália 1 e, em 1986, foi a vez de Argentina 3 Alemanha Ocidental 2. Foi o primeiro estádio a receber um jogo da NFL fora dos Estados Unidos, bem como onde o comediante Chespirito, que interpretava o Chaves e o Chapolin, foi velado. 7º lugar. Bukit Jalil National Stadium. Capacidade, 87.411. Onde, Kuala Lumpur, Malásia. Time, Seleção Malásia de Futebol. Bukit Jalil. Considerado o melhor estádio da Malásia, o Bukit Jalil National Stadium foi construído em 1998 para os Jogos da Commonwealth e foi uma das sedes da Copa da Ásia de 2007. Está situado próximo a outros complexos esportivos como o Bukit Jalil Golf Country Resort. 6º lugar. Wembley Stadium. Capacidade, 90.000. Onde, Londres, Reino Unido. Time, Seleção Inglesa de Futebol, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Wembley. O segundo maior estádio da Europa está situado em um dos subúrbios de Londres e recebe partidas de futebol, de rugby e atletismo, além de grandes shows de artistas famosos. É onde acontece a final da Copa da Liga Inglesa. 5º lugar.
Rose Bowl. Capacidade, 90.888. Onde, Pasadena, Estados Unidos. Time, Seleção dos Estados Unidos de Futebol. Rose Bowl. O Rose Bowl leva este nome devido aos mais de 100 tipos de rosas plantados ao redor do estádio. Recebeu as finais das Copas do Mundo sediadas pelos Estados Unidos, a competição masculina em 1994 e a competição feminina em 1999. Quarto lugar. FNB, Soccer City. Capacidade, 94.736. Onde, Joanesburgo, África do Sul. Time, Seleção Sul-Africana de Futebol. Soccer City. O maior estádio do continente africano foi, como não podia deixar de ser, o principal local das partidas da Copa de 2010. Mas o FNB também foi palco de um dos discursos mais importantes feitos por Nelson Mandela logo após a sua libertação em 1990. Terceiro lugar. Camp Nou. Capacidade, 99.354. Onde, Barcelona, Espanha. Time, FC Barcelona. Camp Nou. Camp Nou significa Campo Novo em catalão e já é o terceiro estádio do FC Barcelona, por isso mesmo os torcedores o nomearam assim. Conta com instalações bem completas, desde a parte administrativa, o museu do clube até dormitórios para os jogadores da categoria de base. Segundo lugar. Melbourne Cricket Ground. Capacidade, 100.024. Onde, Melbourne, Austrália. Time, Seleção Australiana de Futebol. Melbourne Cricket Ground. Apesar de ser o principal estádio da Austrália, o futebol não é o principal esporte praticado no Melbourne Cricket Ground. Pelo menos não o futebol que conhecemos e adoramos. Por lá, o Aussie Rules, também chamado de futebol australiano, é o esporte mais popular. Mesmo assim, os eventos mais importantes que o estádio já recebeu foram relacionados ao futebol, nos Jogos Olímpicos de 1956 e 2000. Primeiro lugar. 1º de Maio Húngaro. Capacidade, 114.000. Onde? Pyongyang, Coreia do Norte. Time, Seleção Norte-Coreana de Futebol. Húngaro. O maior estádio do mundo é um grande orgulho para a Coreia do Norte. Números não oficiais dizem que a capacidade do estádio chega a 150.000 pessoas e, apesar de receber os jogos da seleção do país, a grande maioria dos eventos que recebe são comemorativos ou militares.